Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, bom dia. Tudo bem? Bom, eu acho que todos nós estamos solidários com a família do Jô Soares, esse que morreu aos 84 anos de idade, e deu uma contribuição assim muito grande para a comunicação no país. Era um homem culto, inteligente, um homem que começou na antiga TV Record, num programa chamado A Família Trapo, em que ele contracenava com outro grande humorista, que era o Ronald Golias. Outro gênio, né? Outro gênio e tal, entre outros lá. Enfim, era um programa extraordinário. Era um programa gravado no antigo Teatro Record, para quem conhece aqui em São Paulo, da Rua da Consolação. E tinha público no teatro. E eu me lembro que o chefe da família era o Zeloni. E Renata Fronze era a mãe da família. A Cidinha Campos era a filha. O Ricardo Corte Real era o filho, chamado Sócrates. Esse era da minha época. Olha só, que memória, hein, Heródoto? Então, e o programa tinha auditório. E o que acontece? Eles improvisavam inacreditavelmente. E o Jô era o mordomo da casa. Então era extraordinário, porque era gravado, logicamente, mas era gravado ao vivo. Então, você imagina esse pessoal improvisando. Jô improvisando, o próprio Ronald Golias. Então, ele improvisava de um jeito danado. E tinha sempre um convidado. E eu me lembro que um deles, ainda a Record aqui em São Paulo tem a gravação, eles convidaram o Pelé. E aí o Jô e o Ronald Golias vão ensinar o Pelé a jogar bola. A bater pênalti, né? Entendeu? Não? Então é uma coisa ensinar realmente... a paradinha, né? A paradinha Pelé, e tal. Que eu estou lembrando um pouco mais atrás, né? Porque os mais recentes todo mundo conhece. Como ele está, inclusive, ligado à história da televisão brasileira, né? E o programa tinha uma audiência extraordinária. Depois me lembro, eu trabalhava no SBT, quando ele saiu da Globo e foi lá apresentar, acho que chamava Jô 11h30. Isso, é. No SBT. No SBT, isso. Mas o mais conhecido era o seguinte, nunca começava às 11h30. Essa meia-noite e meia, 1h30 e tal. E eu me lembro, eu nunca tive oportunidade apesar de trabalhar no jornalismo lá, de ter um contato com ele, porque era uma produção à parte e tal, um negócio bacana, muito bacana. Mas tive a oportunidade, depois, de ser entrevistado por ele. Isso que eu ia falar. Você acha que Heródoto Barbeiro nunca foi entrevistado por Jô Soares? Como tive não? Oportunidade. Uma das vezes com um grande escritor brasileiro, que vocês conhecem, que é o Carlos Heitor Coni. E outra vez, não me lembro exatamente qual era a pauta, mas tive a oportunidade de participar 2 vezes, né? Com o Jô. E uma coisa é você participar de uma entrevista no estúdio fechado como o nosso aqui. Outra coisa é ter público. Quando você tem público, há sempre uma pressão psicológica. Você não fica tão confortável como você fica, né? Vamos dizer assim, quando, por exemplo, um estúdio de televisão, ou de rádio, ou de multiplataforma, como nós temos agora, no podcast. Sim. Mas é uma coisa assim interessante. E ele tirava aquilo de letra, né? Ele tinha um domínio extraordinário das entrevistas, domínio extraordinário. E eu acho que uma boa parte do PIB brasileiro passou por lá, dos intelectuais brasileiros passaram por lá. Dos políticos. Dos políticos, principalmente, brasileiros passaram por lá. Fernando Henrique Cardoso e outros presidentes passaram por lá. Então eu acho que deu uma contribuição bastante, né? Ele entra para a história da comunicação do nosso país. Não é nenhum favor que nós estamos fazendo aqui, nós estamos apenas constatando o fato. Exato. Né? Dele fazer parte da história da comunicação do nosso país e ter dado uma contribuição extraordinária. E ainda mais por ser um cara, além de inteligente, culto, né? Muito culto. Imagina ser entrevistado por um cara... É fácil de enganar, não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Muito culto, muito inteligente, etc. Então... Não, e que uma presença de espírito incrível, né? Pra fazer piada, pra tirar sarro e tal. Exatamente. Então, fica aqui a nossa homenagem, acho que todos nós aqui, né? De todos os companheiros que trabalham aqui na Nova Brasil, solidariedade da família dele e uma homenagem à memória que ele deixa para a cultura e a comunicação do nosso país. E obrigado por compartilhar essa história com a gente, Heródoto. Muito bacana mesmo. Falamos segunda-feira sobre a OAB. Isso, dá tempo. Hoje é aquele dia da gente virar a pauta aqui. Tudo. Hoje a pauta vira toda, é isso aí, com muita justiça.